Boa noite, pessoal. Cheguei. Boa noite. Agora você está com o microfone, Paulo? Eu consegui dar um jeito aqui, eu dei um jeito. Vamos ver até quando vai. Então vamos lá. Antes da gente começar, alguém quer fazer alguma pergunta? Quer tirar alguma dúvida? Aquela minha dúvida de ontem lá, Sorô, acho que era referente a discrepância. Acho que estava misturando um pouco as coisas. Consegui me encontrar. Conseguiu? Consegui, tá tranquilo. Conseguiu me encontrar. Que bom, né? Você não está mais perdido. Isso é bom. Então vamos lá. Vou compartilhar a tela. Deixa eu me localizar aqui onde a gente estava. Exemplo que a gente fez. Aqui. Vocês querem que volte alguma coisa aqui? Ou eu posso seguir da onde a gente parou? M, o porta-voz da turma? Pode seguir, professora. Boa noite. Boa noite. Então tá. Então, só para relembrar aqui rapidinho, que a gente estava calculando, então, a variância, tá? Quando eu tenho dados normais, tá? A única coisa que aqui a gente tem de diferente é que ao invés de ter dados mais simples dessa forma distribuídos, a gente tem dados com suas respectivas frequências, tá? Então, a gente tem que calcular levando em consideração o número de vezes que cada valor está aparecendo. Então, só lembrando que a fórmula da variância exige que a gente calcule a média. Então, nós temos sempre comparando o valor que eu estou vendo, né, que eu estou avaliando, em relação à média, e baseado no tanto de vezes que ele aparece. E essa subtração aqui, esse valor vai ser elevado ao quadrado e o somatório de de todos os valores em questão vão ser divididos pelo número total de elementos da minha amostra. Só que, lembra que a gente também vinha vendo como calcular a média, moda, mediana de dados agrupados em classe. Aqui também dá para a gente fazer isso. É a mesma coisa, a fórmula é a mesma, só que o que eu chamo a atenção de vocês? Para o cálculo da média. Tá? Lembra que a gente tem que calcular aqui a média baseada em dados agrupados por classe. A fórmula é essa daqui, eu não sei se vocês se lembram. O que é essa fórmula? Vocês vão fazer a soma de todos os valores do ponto médio, né, no caso da classe, multiplicado pelas suas respectivas frequências absolutas. Então, olha só. Por isso, então, eu tenho que calcular o ponto médio, uma vez que os meus dados estão agrupados e a média que eu preciso para calcular a variância exige o cálculo do ponto médio. Como é que eu faço aqui? Quem lembra? Você pega o 4, tira 4 mais 0, divide por 2. Vai fazer a É isso? média daquela classe, né? Então, aí vai dar 2. Sim. Eu vou fazer aqui para quem não lembra e lembrando, tá? 4 mais 0 dividido por 2. 2. Próximo.
Aí 8 mais 4 dividido por 2. Que Dá dá 6. 6. 12 com 8, 20. Dividido por 2, 10. E aqui dá 28 dividido por 2, 14. Uma dica que eu não sei se vocês observaram isso. A classe não está variando aqui, ó. A amplitude dela não é de 4 em 4. Sim. O ponto médio, então, vai variar de 4 em 4. Tá? Se você Vai ser sempre assim, professora? porque se você está fazendo a média, né? Observa. Então, se achar o primeiro, já acha o resto de cara, assim, mais fácil. Sim. Beleza. Se você quiser testar, pega qualquer outro valor aí. Professora, no caso, é só se a diferença sempre for 4, né? Aí o ponto médio sempre vai ter a diferença de 4 também, né? Tipo, se fosse diferença de 4, aí depois a diferença fosse de 7, depois fosse de 8, ia ser diferente também, né? Mas nesse caso aqui, ó, não vai acontecer essa situação que você está falando, porque, lembra, quando a gente constrói uma tabela assim, a gente tem uma regrinha para construir e o intervalo entre elas sempre é o É mesmo. sempre o mesmo, né? Sim. Então, se o intervalo aqui fosse, sei lá, de 6 em 6, de 10 em 10, de 100 em 100, aqui também vai variar, porque a gente está fazendo uma média daqui, certo? Tá. Entendi. Obrigado. Aqui, a gente tem que, então, fazer a multiplicação do ponto médio pela sua respectiva frequência da classe. Então, 2 vezes 1. 6 vezes 3. 10 vezes 5. E 14 vezes 1. Agora, eu vou calcular a minha média. O que é isso? Eu vou ter que fazer a soma, então, de todas as minhas classes que eu multipliquei, o ponto médio pela frequência. Então, vamos colocar o total aqui para ficar mais fácil. 50 com 32, 82, 84, é isso? Isso mesmo, professora? Tá certo? Sim. 84 dividido por 10, 8,4. Essa é a minha média. Tendo a média, eu consigo calcular a variância. E observem, tá? Ele está pedindo de uma amostra. Aí tem o menos 1, né? Não, menos 1 é a populacional. Ó, vamos voltar aqui. Oh, desculpa, eu pensei... Uai. Não, desculpa, eu pensei... Tá. Desculpa. Ah, tá. O cérebro foi mais rápido. A amostral, sim, N menos 1. A populacional é. Certo. Desculpa, eu tava pensando em outra coisa. É que às vezes o cérebro pensa mais rápido, sabe? Então vamos lá. Eu vou fazer o somatório das frequências, né, de cada valor individual menos a sua média. Então vai ficar, na primeira classe, a minha frequência é 1. Oh, carambola. 1. Que multiplica o valor menos a sua média.
Vai ficar como aqui? Não sei. Então, aí deu a dúvida, porque tá agrupado, não é? É. Coloca a média aí deles? Ó, é o valor menos a média. Lá a gente colocava. Vou voltar. Ó, mandaram no grupo assim, Sura, 2 menos 8,4? No chat, na verdade. Tá, peraí. Deixa eu só voltar aqui no raciocínio. Aqui a gente coloca o valor, né? E a média. Tá. Cadê? Não, aqui. O valor e a média. Como é que falaram? Esqueci. Fala aí de novo. 2 menos 8,4. Mas por que 2? Vocês estão tirando do ponto médio? Então, não sei o que. Foi o Nicolas. Não sei o que ele pensou. Eu não sei qual vai ser o valor. Se for, para lá. Agora me deu uma dúvida também. A variância vai ter que dar 11,37. Menos 8,4. Isso ao quadrado. Mas não vai fazer sentido, porque se eu estou multiplicando a própria frequência aqui, vou tentar pelo ponto médio. Ele falou que fez assim mesmo, professora. Ele considerou o valor do ponto médio. Vamos ver se vai dar certo. Então, vamos lá. É o sentido mais lógico, né? Frequência 3, ponto médio 6 menos 8,4 ao quadrado. Depois, mais 10 ou 5 ponto quadrado. Mais 14 menos 8,4. E tudo isso vai ser dividido por n menos 1. Então, 10 menos 1. Aqui vai dar negativo, mas vai ficar elevado ao quadrado, né? Então, vai ficar 6,4 ao quadrado, dá? Deu 40,96 aqui no meu. Aqui também. Aí tem que fazer vezes 1? Vai dar o mesmo, né? Mesmo, isso. Mais. Aqui vai dar 2,4, né? Ao quadrado. Isso vezes 3. O meu deu 17,28. Aqui dá 10 menos 8,4, 6, 1,6 ao quadrado, Isso. Isso. vezes 5.
Que deu 12,8. Aqui também. No chat confirmaram. E aqui vai dar 6, 8, 5,6 ao quadrado. 13. Isso. 31,36. Isso dividido por 9. Quer dizer, a soma, né? Meu deu 11,3 e um monte de 7. É isso aí. O meu também. Então o valor vai ser o ponto médio. O que o Nicolas comentou. Isso. É porque Certo. faz sentido, né, gente? Porque não tem que aluno pegar aqui. Tem que ser o ponto médio mesmo, né? 11,3. É isso mesmo, ó. Dá até para arredondar para 11,4. Ele falou, é o óbvio. Sim. Certo? Então, a única coisa que tem que lembrar aqui é que a média tem que ser calculada baseada na fórmula da média para intervalos agrupados em classe. Deixa eu ver se esse exercício aqui é o mesmo. Não. Vamos lá. Ponto médio aqui. É 10 mais 20 dividido por 2. É isso? É 15 daí? 10 mais 20 dividido por 2. Isso. 15? 15. 50 dividido por 2, 25. 50, 45. Vai de 10 em 10, não vai não, Sora? A senhora tinha comentado. Sim. Então, vocês visualizaram isso, né? É. Beleza. Aqui vai dar 15 vezes 7, 105. Isso. 25 vezes 13, 325. 325. É. R$ 735. 450, 420, 220. Isso aí. E a soma? Peraí. Aqui deu 1.835. 1835. Beleza. Média. Então, a média vai ser a soma, né? Dividido pelo total aqui. Então, 1.835 dividido por 55. Isso dá Deu 33, e um monte de 36. 33,36. Isso. Isso. Agora vamos colocar na fórmula. S ao quadrado, né? Primeira frequência da primeira classe. Então, vai ficar 7, que multiplica o ponto médio, que é o 15, menos 33,36 ao quadrado. 13, que multiplica 25 menos 33,36 quadrado, mais 21
35 menos 33,36 ao quadrado. Mais 10, 45 menos 33,36 ao quadrado. Mais 55 menos 33,36 ao quadrado. Dividido por 54. Alguém já fez aí um? Não é 55 não, Sora? Ah, não, é porque é menos 1, né? Usou. Tá certo. Então, vamos lá. 15 menos 33,36, esse valor ao quadrado. Aí vai ser normal dar uns números grandes, né? Uhum. Vai porque os valores são grandes, né? Mandaram no chat aqui, ó. 2.359,62. Já multiplicado, né? Isso. 2,369. 300 e... Deixa eu ver. 59, Sora. 59,2, né? 62. Ah, 62. Tá. Isso. O próximo. 25 menos 33,30. R$ 908,56. Tá. Fizeram aí o próximo? Sora, parece que o do 13 do pessoal deu 56,48. Como é que é? Aqui? Ah, isso. A conta. Como que deu? 56,48. Não, mas não pode ser, gente, porque vai ter que multiplicar por 13. Deixa eu Vou fazer. fazer a conta também. Deu isso, 908,56 mesmo. Tá certo, tá certo. Eu vou até É porque fazer. multiplica por 13, né? Vocês não fizeram por 13. 32,36. Isso aqui vezes 13. Tá certo. 908,56. O próximo. 35 menos 33,36. Esse valor ao quadrado multiplicado por 21. O meu deu 56,48. Já, O meu também. já multiplicado, né? Já. Isso, do pessoal no chat também. 48. Tá. 45 menos 33,36. Isso ao quadrado.
O meu deu 1.354,89. 354,89. Meu também. O último, 55 menos... Opa, comi um valor aqui. 33,36 ao quadrado, multiplicado por 4. O meu deu 1.873,15. Isso aí. Do pessoal do chat também. 1.873,15. Agora, a gente tem que tomar tudo isso e dividir por 54. Meu deu 121,34. O do pessoal também. Eu também. Nossa, tem certeza? Porque a variância tá, a resposta é 10,92. Vixe. O de todo mundo tá dando igual, Sora. Porque tá certo aqui, né? Eu não coloquei nenhum número errado aqui. 15, 25, 35, 45, 55. 7, 13, 21, 10 e 4. Vocês fizeram certinho essas contas? Ah, o de todo mundo foi igual, assim. Vou Então, refazer a conta da média. Quem sabe? mas a média tá certa, ó, porque é aqui, ó, é dividido por N. A gente já fez todas as multiplicações. Aí a média bateu. A gente fez todas as multiplicações já aqui, ó. A média bateu, olha lá, ó, 33,36. A Sim. variância não tá batendo. Tá muito alta essa variância. Sete, 13, 21, 10, 4. 15, 25, 35, 45, 55. Bom, aparentemente os valores estão corretos, né? Não tem nada errado aqui. Bom, eu vou conferir isso aqui depois. Mas o princípio vocês entenderam como é que se faz, né? Quando eu tenho, então, dados agrupados em classe, eu vou ter que fazer, ao invés de considerar cada valor aqui, eu considero o ponto médio da classe. Tá? E sempre lembrar que nesse caso aqui, a gente tem que calcular a média também de acordo com os dados agrupados em classe. Então, para resumir a variância, o que a variância nos permite concluir ou visualizar? Que quanto maior for a variância, os valores estão mais distantes da média, tá? Já que ela é uma medida de dispersão e ela é uma medida que reflete o quanto os dados se dispersam da média, então se ela for muito grande, significa que eu tenho valores que estão muito distantes da média. E se ela for menor, mais próximos os dados estão da média. Aqui, a gente pode ter em mente também o conceito de que
Quanto maior é a variância, mais heterogêneos são os meus valores, certo? Eu tenho dados que estão variando muito entre si. E lembra que eu tinha falado para vocês? Se os dados variam muito entre si, essa variação, ela acaba sendo refletida no cálculo da média. Então, se for uma variação muito grande para mais ou muito grande para menos, a média vai sofrer essa interferência. E isso a gente vai, essa interferência, né, na média, a gente verifica nas medidas de tendência de dispersão. A variância é uma delas, tá? O segundo item, antes de falar do que realmente é o mais considerado, é o desvio, tá? Então, ó, para quem não sabe ou nunca ouviu falar, o desvio nada mais é do que a distância de cada número também até a média. Então, ele é considerado uma medida de dispersão. O desvio é calculado de uma forma bem simples. Então, como eu estou mostrando aqui para vocês, eu vou simplesmente pegar o valor de cada elemento da minha sequência de dados e vou subtrair da média. Por quê? Ele vai me dar, então, ó, diferente da variância, onde eu tenho a soma de todos os valores individuais em relação à média, aqui eu simplesmente vou calcular o valor daquele valor único, tá? Não vou somar nada. Então, eu vou pegar esse valor aqui, que é o 6,5, e tirar da minha média, que é 6. Então, o meu desvio desse número em relação à média é de meio. Depois, o próximo número. O desvio dele em relação à média também é meio. O terceiro não tem desvio, tá? Significa que os dados, esse dado aí, ele é igual à média. E esse último dado significa que tem um desvio negativo de -1 da média, certo? O desvio é bem simples, é simplesmente calcular o valor individual. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos 2 alunos e as notas individuais de cada um em cada disciplina. Se eu quiser saber qual é o desvio desse aluno e desse aluno e ver quem é que teve o maior desvio dentre as disciplinas aqui, o que eu tenho que fazer? Subtrair a nota da média. Isso. Então, aqui, ó, eu já até facilitei para vocês e coloquei que a média deles é 8. Então, olha só, isso serve para enxergar que, embora eles tenham a mesma média, devido a os valores, né, a forma como eles conseguiram as notas, isso vai influenciar no cálculo da média. Então, se eu observar aqui, vamos colocar aqui, esse primeiro desvio para o menino. E esse segundo desvio para a menina. Como que eu vou calcular, então? Na matemática, quem teve maior desvio? O maior desvio da média foi o do Miguel. É da média, tá, gente? É sempre da média. Isso. Estou falando do desvio. O desvio também é uma medida de dispersão em relação a quem? A média. Então, ó, o Miguel teve 9,5 menos 8. E a Lavínia
teve 7 menos 8. Então, aqui deu 2,5. E aí vai ser menos 1. isso. Aqui. Ele não teve em física, não, porque 8 menos 8 vai dar 0, então foi igual à média. E ela Menos 2. Ô, professora, foi o desvio ali de matemática do Miguel é 1,5. 1,5. Isso. Eu entendi errado. Eu que falei errado, senhor. Desculpa aí. 8 menos 8. E aqui 6,5 menos 8. Dá quanto aqui, gente? 1,5 também? Isso. Menos, né? Menos 1,5. É menos meio, né? E aqui é 10 menos 8. Tá? Menos 2,5. 2,5. Isso. 2,5. Aqui 7 menos 8. Menos 1. 7,5 menos 8. Menos 5. E 7 menos 8. Menos 1. E aqui é a minha média. Então, se a gente observar aqui, ó, em termos de desvio, o quanto a nota de cada um deles em relação a cada disciplina específica está variando em torno da média. Então, no Miguel aqui, ó, o maior desvio dele foi em matemática para mais e o maior desvio para menos foi de redação. A Lavínia, o maior desvio dela para mais foi aqui, né, ó, nessas matérias aqui, ou seja, ela foi além da média, né? Ela conseguiu 2 pontos a mais do que a média. E aqui ela ficou devendo 1. Aqui ela ficou devendo 2. Ela desviou 2 pontos para menos da média. Então, aqui é bem simples, tá? Esse conceito de desvio, para vocês conseguirem visualizar essa dispersão, o quanto aquele valor que está sendo considerado desvia para mais ou para menos em relação à média, tá? Isso aí, ó, a gente consegue ter uma aplicabilidade onde? Num acontecimento assim cotidiano, onde que a gente ouve falar disso?
quando está desviando para mais ou para menos? Não entendi a pergunta. Em pesquisa de eleição, Isso, a intenção de voto. Então, eles têm eles fazem a média, né, avaliada da população, e aí eles vão ver o quanto da intenção de voto de cada pretendente lá, de cada candidato. E aí eles veem o quanto aquela preferência para um candidato está desviando em torno da média da amostra. Por isso que a gente escuta falar, a variação, o erro é de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Então, essa variação que pode acontecer em torno da média, certo? Certo. Já o desvio médio, Professora, posso cortar rapidinho? pode. Sobre aquele exercício da variância que não deu certo lá, se você puder voltar depois e ver o que deu de errado para a gente ficar Sim, mais claro. pode deixar. Vou ver Beleza. o que deu de errado. Porque tá estranho. Ou eu talvez, né, tenha colocado por engano o número errado. Eu vou confirmar, porque a média tá batendo, né? Eu vou voltar assim e vou mostrar para vocês. Então, quando a gente fala de desvio, ele também é uma medida de dispersão, só que é o valor unitário comparado com a média. Já o desvio médio, eu vou ter que fazer a média aritmética dos desvios. Então, nesse caso aqui, de novo, o que eu faço? Eu vou chamar aqui o Miguel de 1, vou ter que escrever de novo. E aqui, xi menos x é a Lavínia, que eu vou chamar de 2. Então, olha só, vamos lá. Para eu calcular qual é o desvio aqui, o que eu tenho que fazer? O desvio médio de cada matéria. Então, o que eu faço? Desculpa, o desvio médio em relação às notas, né? De todas as notas dele. Então, o que a gente fez aqui? A média é o valor de 8, tanto para ele quanto para ela. E aí eu vou pegar, então, a soma. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. O D do Miguel. D1, que é o Miguel. Então, a soma de todos os desvios em relação, de todas as notas em relação à média. Então, eu vou somar o primeiro, vai ser 9,5 menos a média. Mais 8 menos a média. Mais. Vou me acompanhando aí para ver se eu não pulo nenhum número. 8 menos 8, mais 8 menos 8, depois 9 menos 8, parei aqui, né, português, 7,5 menos 8, 8,5 menos 8, 8,5 menos 8, 5,5 menos 8, e vou dividir isso tudo por quantas matérias que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Isso aqui tudo dividido por 10.
Quanto vai dar aqui? Professora, não tá faltando um? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não. Ó, aqui é a média, tá? Não vai confundir, que aqui é a média, ó. Professora, tem que arrumar ali no último, em filosofia, é 7,5 menos 8, só tá meio lá. Tá. Isso. É isso aí mesmo, Enio. Ah, tá. Você falou faltando um, entendi que tava faltando um daqui, ó. A Não, Amanda perguntou no chat aí, uma Sora. das disciplinas. O que ela perguntou? Então basta achar a média dos desvios encontrados anteriormente. Como é que é? Fala de Se novo. puder olhar o chat, acho que vai ser mais fácil. A Amanda. Média dos desvios encontrados anteriormente. Você vai somar todos esses resultados e dividir por 10, não é? Sim, porque o total Sim. são 10 matérias que a gente está considerando aqui. Eu não entendi a pergunta dela direito. Aqui a gente achou todos os desvios. Isso, agora a gente vai somar tudo isso e dividir por 10, não é? Sim. Eu repeti isso para a gente poder aplicar na forma, tá certo. Agora eu entendi o que ela falou. Só somar tudo aqui e dividir por 10. Entendi. Gustavo achou 0,7. Professora, uma pergunta. Não, né? 0,7. A gente está fazendo a média do Miguel e da Lavínia, mas tá somando tudo junto? Não. Aqui, ó, olha só, D1 é o Miguel. Ah, tá. Esqueci do 2 aqui. Na verdade, isso aqui eu nem vou colocar. Pronto. E a Lavínia? Bem observado, né? Amanda, a gente vai somar isso aqui e dividir por 10. Vocês estão lembrando de considerar os sinais aqui, né? D2. Menos 3, menos 4, menos 5, menos 6,5. Menos 6,5. 2 fica 2, 4, 6. É isso? Esqueci aqui. 2, 4, 6, 6,5. Agora eu vou chorar. E agora? 2, 4. Se abrir, tá ela pedindo. E agora, o que eu vou lá? Vai dar 0, gente. Não, tipo assim, ela falou assim, quero falar com você. Eu falei, mano. O pai, né? Ela falou assim, tá bom, espera. 2, 4, 6 e meio. Nossa. Mais 2, menos 3, menos 5. Vai dar 0, não vai? O meu deu 0, Sora. Sim. Então, aqui vai dar 0, certo?
Ou seja, olha só, como que dá a diferença? Quando a gente compara cada valor individualmente, se eu simplesmente subtrair o valor individual pela média, nós achamos esses valores aqui, né? Individual de cada matéria em relação à média. Agora, quando a gente faz um desvio médio para todas as notas dela em relação à média, dela ou dele, no caso, a gente conclui que ele variou 0,7. E ela não teve uma variação em torno da média, embora os dois tenham tido a mesma média. Então, percebam que existe essa diferença, tá? Porque lá, aqui, eu simplesmente estou fazendo a subtração de cada nota individual em torno da média. Agora, aqui, eu somei todos os desvios e dividi pelo total. Então, o que eu posso concluir? Que o desvio médio do Miguel em torno da média, o desvio médio dele de cada matéria, no total do rol de matérias, deu 0,7. E o dela, ela não teve um desvio, tá? Ela variou nada. Certo? Senhora, eu entendi o raciocínio. Parece que o do Miguel deu 0 também. Não variou nada também, no caso. Desviou, né? Eu não sei se a conta ficou certa ou não. Então, eu não sei. Do Miguel. No que vocês me falaram aqui, ó. Eu não sei se é 0,7. É isso mesmo? Vou voltar Sim. aqui. Mas deu para entender o raciocínio. Ó, 2,5 mais 1, né? 2,5 mais 1, 3,5. Aí aqui, meio e meio, 1 dá 0. É isso mesmo, vocês falaram errado para mim. Então, quando a gente calculou os desvios médios, eles não tiveram variação. Certo? E tudo isso para mostrar para vocês o conceito de desvio padrão. Então, por que a gente tem que calcular o desvio padrão? Isso aqui, ó, foi para vocês entenderem o conceito de desvio, tá? O que significa esse desvio? Então, é o quanto os valores podem se distanciar em torno da média. Sempre eu vou ter a média como centro das atenções aí. E o desvio padrão, ele vem como uma medida de dispersão, digamos assim, de apoio. Por quê? Às vezes, se eu calcular só a variância, eu não tenho tipo, uma boa representatividade daqueles dados. Por quê? Porque a variância, olha aqui, ó, ela tem uma influência muito grande por valores que estão muito distantes da média. Foi o que a gente viu aqui. Se aquela nossa conta deu certa, da variância de 121, olha como que essa variância está muito alta. Por quê? Nesse caso, possivelmente, o que está influenciando aí são altos números de valores que estão fazendo com que a média seja um valor muito represente um conjunto muito heterogêneo. Então, os valores se distanciando muito da média, a variância não se demonstra ser uma medida de dispersão que melhor representa aquilo. E olha só, o fato da gente ter a variância como sendo o cálculo, né, daqueles valores ao quadrado, esse ao quadrado aqui meio que camufla os resultados e dificultam a interpretação deles. Então, o desvio padrão, ele vem como uma medida de dispersão alternativa, tá? Para auxiliar na interpretação dos dados. E ele é muito fácil de ser calculado. Só que assim, para a gente calcular ele, eu dependo da variância. Porque olha só, o desvio padrão é simplesmente a raiz quadrada da variância. Tá? Então, ó, na prática, o desvio padrão, ele vai indicar qual é o erro que eu teria
Se eu quisesse substituir um dos valores que eu tenho pelo valor da média. Então, numa sequência de dados, vou pegar aqui um dado mais simples. Vamos supor, essa sequência aqui de 4 números. Se eu substituir o valor, algum valor aqui, pelo valor do desvio padrão, é isso que está falando aqui. Eu conseguiria ver qual seria o erro que eu teria naquela sequência se eu substituísse qualquer valor daquela sequência pelo valor da média. Desculpa, não pelo desvio padrão, pelo valor da média. O desvio padrão encontrado ali me mostraria se eu quisesse ter substituído algum valor daquele pelo valor da média. Tá? Então, aqui. Quanto maior, lembra quando eu falei para vocês? Quanto maior é a variância, mais os meus dados se distanciam da média. Quanto for maior o meu desvio padrão, menos confiável é o experimento. Por quê? Se o meu desvio padrão está muito alto, significa que eu estou tendo um conjunto de dados que está variando muito em torno da média. Ou seja, o meu conjunto de dados, ele é extremamente heterogêneo. Então, ele não pode refletir de uma forma real a minha amostra. O valor que eu tenho ali para a minha amostra. Então, simplesmente é a fórmula da variância elevada ao quadrado, a raiz quadrada daquela fórmula da variância. Aí eu até coloquei aqui, ó, para vocês terem como referência, se vocês quiserem calcular o desvio pelo Excel, então vocês vão ter que usar essa fórmula aqui, ó, que é A de amostra, tá vendo? Desvipad A, aqui é para a amostra. Se for o desvio padrão de uma população, existe a formulinha que aqui vai ser o P. Ou vocês selecionam diretamente a formulinha do desvipad A ou P, ou então vocês fazem pela função da raiz, selecionam a raiz e o valor da variância que vocês tiverem. Tá? Então, vamos ver o exercício aqui, ó. Voltando, né? Deixa eu achar esse exercício aqui. Qual que é esse perímetro? É o que tem 34 no meio. Esse aqui. Então, a gente achou, nas outras aulas, nós calculamos, então, a variância desses dados aqui, e a gente achou como valor 0,41. Basta eu pegar o 0,41 e aplicar a raiz quadrada nele, que eu vou ter o valor do desvio padrão. Então, colocando aqui, zero vírgula 64. Bateu aí com a de vocês? Sim. Então, esse é o meu desvio padrão. O quanto os meus dados estão se dispersando em torno da média. O próximo, desse aqui, ó. Cadê? onze vírgula 7. Fazendo a raiz quadrada, eu vou ter
3,42. Percebam? A variância tem um valor até considerável, né? 11. Agora, quando eu calculo o desvio padrão, olha como que reduz. Tá? Então, por quê? Porque a variância, igual eu falei lá para vocês, a variância ela tem essa influência em relação à média. Então, se os dados estiverem se expressando muito, a média ela vai também acompanhar essa tendência. E a hora que eu calculo a variância, isso aparece. Já o desvio padrão me dá assim uma visão mais homogênea, né, uma coisa mais confiável de como os meus dados se distribuem, tá? Então, ó, por exemplo, nas análises que vocês têm que fazer, que vocês têm lá os valores mensais, e se vocês fizerem então o cálculo da média, para vocês saberem o valor médio do ano e fizerem o cálculo da variância, vocês conseguem achar o desvio padrão. E isso é importante porque quando vocês vão aplicar testes estatísticos, eles levam isso em consideração. E aí, quando você tem a representação gráfica dos seus dados, o desvio padrão, ele é representado por aquela barra de erro. Lembra que eu mostrei para vocês aquele gráfico do box plot? Eu vou ter mais ou menos isso, ó. Vamos supor que eu tenho aqui um gráfico de colunas. O meu desvio padrão, ele vai ser representado por uma barrinha aqui, ó. E essa barrinha justamente me mostra o quanto aqueles dados que eu analisei, eles destoam em relação à média. Tá? Então, quanto maior o desvio padrão aqui, menos confiável eu tenho um resultado. Significa que aqueles resultados, eles têm uma heterogeneidade muito grande, ou o valor que compõe a minha amostra é muito pequeno. Então, eu não tenho como ter uma comparação mais fiel, porque a quantidade de elementos da minha amostra é pequena. Certo? Deu para entender o que é o desvio padrão? Deu. Sim. E depois, pessoal, a gente tem o... Ai, professora, da aula que vem, pelo amor de Deus. É que tá acabando, só falta mais 2 conceitos. Mas é muita coisa já para nossa cabeça. N do céu. Então tá, ficou entendido então tudo até agora? Aí a aula que vem você mostra o que teve de errado naquele exercício. Se por acaso eu esquecer, vocês me lembram, me contam. Se a gente errar um número, já não acha o desvio padrão certo, né? Então... Tem que ter bem... Professora, esse slide a senhora disponibiliza pra gente, por favor? Sim. Deixa eu acertar certinho, é o que precisa ser acertado aí, e eu mando para vocês. Bom? Tudo bem, Beleza, obrigado. professora. Bom final de semana para vocês, até semana. Tchau, igualmente. Tchau, tchau. A senhora também. Bom descanso.